Salvação através das boas obras. As boas obras jamais podem nos salvar. É claro que um verdadeiro cristão terá sua vida acompanhada por boas obras, mas estas serão a consequência, o resultado da salvação e jamais a causa. Solta a vinheta. Para sermos salvos, a doutrina católica ensina que devemos continuamente praticar boas obras. Está lá também no catecismo dessa igreja, no parágrafo 837, que vai nos dizer: contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Alguém, para ser salvo, tem de fazer obras como o batismo. Isso pode ser conferido lá no parágrafo 1257. Mais vários sacramentos, né? Podemos conferir também no parágrafo 1129 e muitas obras adicionais. Mais uma vez, né, os ensinos dessa igreja se opõem à palavra de Deus, a qual estabelece que a salvação não pode, vejam bem, a salvação não pode ser comprada. Ela é um dom gratuito e merecido de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto bem conhecido no nosso meio evangélico, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que se fosse por meio de obras, o homem iria se gloriar, né? Não seria glória a Deus, mas glória a mim. Tito, capítulo 3, versículo 5, também nos diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a Bíblia reiteradamente estabelece que a salvação vem através da fé e nunca através de boas obras. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Como nos tornamos filhos de Deus? Gálatas 3,26 vai nos responder essa pergunta. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Os fariseus, por exemplo, havia lá os fariseus do tempo de Jesus, é a questão das boas obras. Os religiosos fariseus estavam convencidos, né, de que praticando boas obras ganhariam sua salvação, mas Jesus definiu diretamente no Evangelho de Marcos após uma pergunta. Vou ler aqui Marcos 7,5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Como resposta aos fariseus, Jesus os fustigou, né, com essa palavra que está lá em Marcos 7,9. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Vejam bem, essa igreja da qual estamos tratando, nela que tem a sua tradição em pé de igualdade, né, com a Bíblia Sagrada. Que tragédia, né? Colocando as tradições acima da palavra de Deus, os fariseus haviam aí certamente rejeitado o mandamento de Deus. Jesus também acusou os fariseus de invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Marcos capítulo 7, versículo 13, né? Não é exatamente isso que a Igreja Católica faz? Colocando a tradição da igreja acima da palavra de Deus? Os fariseus estavam convictos de que a salvação era obtida
pelas práticas das boas obras, mas Jesus sabia que as boas obras jamais poderiam salvar pessoas algumas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Romanos 5:1 nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boas obras não eram suficientes. Consideremos essas palavras bem temperadas de Jesus a respeito das boas obras. Está lá em Marcos 7, versículos 21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então multidões ficarão aí eternamente decepcionadas quando ouvirem Jesus dizer, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então também sinais, prodígios não querem dizer coisa nenhuma, né? Nós sabemos que o poder está no nome de Jesus. É possível sim, como estamos vendo, pessoas praticarem até mesmo sinais, usando o poder que é no nome de Jesus, sem nunca terem conhecido ao Senhor, né? Pessoas praticando essas obras aí, boas, né? Boas, curando, expulsando demônios, contudo, não são salvas, não são conhecidas pelo Senhor. Quão lamentável, né, será que muitos não saibam que suas boas obras jamais poderão salvá-los, senão depois de morrerem e serem sentenciados à eternidade no inferno. Muitos vão descobrir isso quando estiverem na eternidade já sem Jesus. O apóstolo Paulo faz outra declaração importante a respeito das boas obras, lá em Gálatas 2, 21. Ele diz, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em outras palavras, se você pudesse ganhar o céu através de suas boas obras, então Jesus teria sofrido aquela horrenda morte na cruz por nada, né? E eu vou ler aqui também Gálatas 3, 26. Diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus é o único meio de nos tornarmos aí filhos de Deus, e não as boas obras, né? As boas obras jamais poderão fazê-lo. Então, a Bíblia, reiteradamente, ela torna clara a posição de Deus, né? João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus ainda confirma esta verdade ao dizer, lá em João 6,40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então eu concluo dizendo que você que crê dessa forma, né, que crê que poderá entrar na eternidade com Deus, entrar no céu através das suas boas obras, né? Boas obras entre aspas, né? Ou você crê na palavra de Deus e aceita o dom gratuito da salvação através de Jesus Cristo, ou você acredita nas tradições, né, do catolicismo romano, que a salvação é adquirida através de boas obras. Não é nem através de fé, mais boas obras. Não, não. É somente através da fé. Se a sua fé for verdadeira, consequentemente, como eu já disse, sua vida será seguida por coisas boas. Você praticará atos bons, coisas boas, obras boas. Mas isso como uma causa, ou melhor, como resultado, como consequência da sua salvação e jamais como a causa. Então você não pode escolher as doutrinas católicas e a palavra de Deus simultaneamente. Não, não pode. Porque elas se discordam uma da outra, né? Então minha oração é para que você faça a melhor escolha. Creia na palavra de Deus, a tenha como única regra de fé e prática. Entregue a sua vida a Jesus, creia nele de todo o teu coração. E consequentemente, como eu já disse, você será uma pessoa com a vida repleta de coisas boas, de boas obras.